Tá aí, pessoal. Como otimizar, então, a aquisição dessas imagens, né? A captação dessas imagens dermatoscópicas utilizando o celular, utilizando o dermatoscópio acoplado ao celular ou acoplado a uma máquina fotográfica, né? Esse é o assunto que a gente pretende dar essas dicas para vocês. Então, a gente tem no mercado hoje, pessoal, diversos aparelhos de dermatoscópio de diversas empresas, tanto nacionais, no caso no Brasil, né? E também muitas internacionais, Estados Unidos, Alemanha, Coreia. E os principais, talvez, que no Brasil são comercializados, os aparelhos da Dermalite, que é uma empresa americana, que nasceu lá por volta de 2007, os aparelhos da Heine, que é uma empresa alemã, que já comercializa nessa área óptica desde 1954, e a Iluco, que é uma marca mais recente, né? Ela entrou no mercado dermatoscópio mais recentemente, mas ela já tem uma expertise na área de óptica, né? A um longo prazo, a empresa coreana, Coreia do Sul. E diversos dermatoscópios vão ter a função semelhante. Em geral, são lentes de aumento até 10 vezes. Alguns vão chegar um pouquinho mais, 12 vezes, outros menos, 8 vezes, mas a ideia, em geral, é a lente ter um aumento de 10 vezes, um aumento óptico, tá? E a gente, para adquirir essas imagens, a gente pode acoplar a celulares de bolso mesmo, que a gente tem com muita facilidade, né? Utilizando ou capa que acopla já diretamente ao dermatoscópio, ou adaptadores universais que acoplam a diversos tipos de dermatoscópio. E também tem aqueles que trabalham com mapeamento, tem aqueles também que gostam de uma qualidade mais apurada nas imagens dermatoscópicas, então aí eles partem para lentes específicas, né? São lentes. Oi, Do pode que eu falar. recebi um convite, meu Deus, um convite para qualquer evento, seja ele qual for. Oi. E aí, pessoal, as lentes de dermatoscópio, elas servem justamente para a gente acoplar a máquinas digitais, né? Sejam elas de lentes intercambiáveis ou não, e, consequentemente, a gente fazer a aquisição também dessas imagens. E é claro que elas geram imagens de melhor qualidade, tá? Então, eu considero, por exemplo, essa lente da Dermalite, não tem nenhum conflito de interesse, mas eu considero ela a melhor lente para aquisição das imagens, tá? Bem muito acima de uma imagem adquirida utilizando o Photo Finder. E também tem algumas lentes mais portáteis, né? Lentes que acoplam tanto a máquinas digitais mais de bolso, né, que são máquinas mais compactas, menores, e também elas servem para acoplar essa lente, né, ao celular. Muito bom para quem quer fazer uma dinâmica ali mais rápida, né? Então é o Dermafoto X ou Dermafoto 10, né, como vocês quiserem interpretar o X aqui, também da empresa Dermalite, tá? Um custo mais acessível e aqui o Dermafoto 2, um custo um pouco mais elevado. Então a gente tem essas possibilidades, tá? E aí, é claro, na evolução, né, surgiu agora mais recentemente da empresa Heine alemã, o Delta 30 Pro e também o DL5, tá? Com funções semelhantes de fazer a dermatoscopia com aumento de 10 vezes, porém com diâmetros de lente um pouco maior. Então, aqui, tanto o Delta 30 Pro quanto o DL5 tem diâmetros de lente por volta de 30 milímetros, né? Ou seja, campo de visualização aproximadamente de 3 centímetros. Já os mais antigos tinham ali por volta de 20 milímetros ou 2 centímetros, tá? Mas também são adequados tanto para visualização com o nosso olho, quanto para a realização de fotos dermatoscópicas. Então a gente vai estar utilizando no Brasil principalmente esses aparelhos aqui, né? Provavelmente, claro que um ou outro deve ter um híbrido aí em casa, um HR já mais antigo, ou talvez um outro modelo mais antigo, mas os mais atuais, mais comercializados são esses e as funções vão ser semelhantes, tá bom? Então, a aquisição, né, dessas imagens vai ter por finalidade a interpretação dessas estruturas e, consequentemente, a interpretação dessas estruturas vão levar a hipóteses diagnósticas mais prováveis. Então, a qualidade da imagem, sim, interfere na interpretação, no seu trabalho do dia a dia, pessoal. Porque se você não tiver uma imagem adequada, você vai acabar avaliando uma mancha, uma mácula. E aí, suas possibilidades vão ser diversas e sua acurácia vai cair muito. Então, quanto melhor a qualidade que você tiver para adquirir essa imagem dermatoscópica,
melhor vai ser a sua acurácia em estabelecer diagnósticos mais apropriados e acertará mais condutas no dia a dia da sua prática diária. E é interessante que, às vezes, até mesmo utilizando o nosso olho junto com o dermatoscópio, o aumento de 10 vezes ali não é capaz de mostrar características que chamam tanto a atenção. E essas características vão ser mais visualizadas quando a gente descarrega essa imagem numa tela de computador, que é muito maior. E aí a gente vai se atentar a características que na dermatoscopia convencional, utilizando o nosso olho, a gente não tinha percebido. Então, por isso, a importância de saber captar uma boa imagem para poder ampliar ela numa tela de computador ou às vezes até numa tela de celular. Então, aqui mostrando um exemplo, né, da finalidade que a gente teria, que seria a aquisição das imagens, lesões, no caso, melanocíticas, né, ou também aquisição de imagens de lesões que predominam o vermelho, né? Que basicamente na dermatoscopia a gente vai ter dois pigmentos principais. Ou é o castanho da melanina, ou é o vermelho, que é um componente presente na hemoglobina. Claro que temos outros pigmentos também na dermatoscopia, mas os dois mais visualizados é o vermelho e o castanho. Então a gente tem que ter a capacidade também de discernir o vermelho no fundo branco, né? No fundo onde a gente não teria tanto contraste. E se a gente tiver uma habilidade mais adequada, a gente consegue sim tanto visualizar as linhas de um vaso quanto a forma que ele faz, né? No caso aqui, vários formatos de grampo, né, distribuídos de maneira uniforme por toda a área da lesão, levando a um diagnóstico provável de uma queratose seborreica, tá? Então, essa é a importância de ter uma boa imagem, para você conseguir enxergar as estruturas e, consequentemente, acertar os diagnósticos de maneira mais adequada. Então, a gente tem no mercado, fora os dermatoscópios, a gente tem também os aparelhos de celular. E é claro, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essas marcas, mas o mais utilizado, com certeza, mais vendido no Brasil, é a linha do iPhone, depois talvez a linha da Samsung, e depois vários outros também de excelente qualidade, como Motorola, vários outros Xiaomi, vários outros excelentes, tá bom? Aqui acho que a Lorena até perguntou se eu sempre uso líquido de imersão. Vou chegar lá, Lorena, vou chegar lá. Obrigado pela pergunta. Vai ter uma parte que eu vou falar assim. Então, os celulares, pessoal, sempre vêm ou com uma câmera, ou com duas, ou com três, ou com quatro, ou com cinco. Tá, não importa quantas câmeras tem seu celular. Com certeza a gente só vai ter a habilidade de utilizar uma das câmeras para fazer a imagem. Não tem jeito de utilizar duas câmeras simultâneas para fazer a imagem dermatoscópica, porque o dermatoscópio só acopla a uma câmera. Então, a primeira dica da aula, pessoal, a gente sempre vai procurar ou no manual ou nas características na internet da lente que seja chamada de lente angular ou grande angular. Quem que é essa lente? É uma lente que se aproxima, em termos fotográficos, dos 50 milímetros de abertura. Então, aqui, por exemplo, no caso do iPhone, quando ele tem duas câmeras, seja da linha 13, 14, 15, ou sei lá, acho que está no 17, é sempre a câmera de baixo que traz essa característica wide. Já a câmera Oi? de cima, geralmente é uma ultra wide, e essa não Oi? é legal para a gente acoplar nosso dermatoscópio. O ideal é acoplar a câmera de baixo, que é a chamada câmera wide. Agora, se você tem um celular com três câmeras da linha do iPhone, o ideal também é você procurar a câmera mais inferior, que é chamada de grande angular. Nesse caso, você não vai usar nem a teleobjetiva, que é a que está em cima, e nem a ultra angular. E é interessante, né? Porque talvez essa grande angular eu preferia chamar de angular, porque aqui vem uma ultra, né? Que seria realmente a que a gente não procure, sim a angular ou grande angular. Preferencialmente o nome wide, que é angular, que significa essa lente que vai ali se aproximando do 35 milímetros até 50 milímetros, né? No caso aí da grande angular. Então, para vocês que às vezes não dominam bem essas técnicas, sempre procure a câmera de baixo, na linha do iPhone. Se você tentar utilizar as câmeras de cima, você vai ter muita dificuldade de foco, você vai ter muita dificuldade de distorção na imagem, tá? Então, essa é a primeira dica. Agora, quem usa a linha do Samsung, aí já é um pouco diferente. As posições das câmeras nos aparelhos da Samsung não são as mesmas da posição das linhas do iPhone. No caso da Samsung, a câmera superior é a câmera ultra wide e a câmera inferior a ela, a segunda câmera, é wide. Então, na verdade, na Samsung, os aparelhos dele, quando vem com 3, 4, 5 câmeras,
as duas primeiras câmeras que ficam aqui na extremidade, né, do ápice, servem para fazer imagens dermatoscópicas. Então, serve tanto a câmera superior quanto a inferior. Em geral, eu uso um Samsung. Em geral, eu uso mais a câmera superior. Mas tanto a superior, que é ultra wide, quanto a intermediária, que é o wide, as duas fazem bom trabalho para aquisição de imagens dermatoscópicas. E os outros celulares? E aí a dica fica: se você tem um Motorola, uma outra marca que eu realmente não conheço, aí você tenta procurar no manual ou no Google, né, as dicas daquele celular e procure quem que é a câmera, de preferência a wide, ou chamado em português, a lente angular, né? E aí você procura e você achando qual que é aquela lente, você acopla o seu dermatoscópio naquela lente wide. A segunda opção é procurar a ultra wide, mas é até difícil porque num celulares vem escrito que a ultra angular seria maior que a grande, e a grande angular, por exemplo, no iPhone seria também a adequada quando ele tem três lentes, né? Então tente priorizar a procura da wide ou lente angular. No caso dos iPhones, sempre a lente inferior. No caso da Samsung, é a lente intermediária ou a lente superior. Então, dado essa dica, né, depois vocês vão ver se já estão usando essa lente ou vão passar a usar essa lente. A gente tem vários modelos. Nesse caso aqui, eu mostrei dois modelos da Samsung e os dois realmente sempre procurando a lente superior ou a lente talvez intermediária. Nesse caso aqui, ó, essa aqui é a lente superior, provavelmente é uma ultra wide, e a lente intermediária, uma wide. Então, você tem aí a escolha correta, né, da lente interferindo na sua imagem final. Sempre evite, nem tente fazer imagem com uma telefoto, tá? Telefoto é aquela lente que vai lá no olho sei lá, da coruja que está lá no poste. Então, pega lá dentro do olho dela, mesmo você. Então, evite a lente ultra wide. E aí, opa, deixa eu ver aqui. Ok. Vocês estão vendo, compartilhando? Porque entrou um aviso aqui de recording progress. Carol, você está vendo aí a apresentação, né? Deixa eu arrumar aqui então, pessoal. Deixa eu compartilhar novamente. Só um minuto. Acho que foi a instabilidade da internet. Caiu e eu vou compartilhar novamente, tá? Pronto. Acho que agora voltou. Deixa eu colocar o chat novamente. Só um minuto para mim colocar o chat aqui, pessoal. Stop share. Vou colocar o chat aqui do lado para mim ver nas perguntas. Pronto. This meeting is being recorded. E aí, filme, eu tô com ouve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que agora tu voltou. Acho que vocês estão vendo Vou voltar aqui a apresentação e vocês me falam se estão vendo novamente a tela de apresentação. Pronto. Só me responde aqui no chat mesmo se vocês estão vendo a tela de apresentação, sim ou não? Tá, joia. Então, vou continuar aqui. Então, como eu estava falando, priorize, então, a câmera que seja a wide, né? E evitem a telefoto, que é aquela que aproxima muito do objeto, mesmo você estando longe do objeto. Essa aí realmente vai ser muito difícil, que é essas lentes que aumentam 3 vezes de maneira digital. Então, essas aí não são adequadas para você tentar utilizar no seu celular acoplado ao dermatoscópio. A outra dica, pessoal, na sequência, é que você tem ali a opção ou de usar adaptadores universais, que tem vários aí no mercado, ou utilizar uma capinha específica. Sinceramente, a dica que eu deixo, infelizmente, né, a Dermalite produz principalmente capinhas específicas para a linha do iPhone, ela não produz capinhas específicas para a linha do Samsung ou outras marcas. Mas dê preferência à capinha específica, ela tem diversas vantagens frente ao adaptador universal. A capinha específica, ela nunca foge do local correto para você colocar o dermatoscópio, ela não gira em falso, não tem esse problema de você ter que ficar sempre apertando o adaptador e correr o risco de estragar a sua tela, né, que está na frente do seu celular. Então, sempre dê preferência à capinha universal. Ah, mas tem um custo de, sei lá, $30 multiplicado aí pelo real, e eu vou trocar de celular a todo ano.
Tá, mas se você troca de celular todo ano e paga 5 mil num celular, sei lá, 5, 6, 7 mil, uma capinha de $30 é custo-benefício, então vale a pena, porque você vai ter muito mais facilidade para quem está investindo 5 mil. Eu, por exemplo, demoro às vezes deixar 10 anos para trocar o celular. Então, se eu pagar 30, eu vou estar usando durante 10 anos essa capinha. Mas, enfim, dê preferência a essas capinhas porque eles firmam mais adequadamente. E a outra dica, pessoal, é que no início você tem que fazer a asepsia desse equipamento seu. A maior queixa de imagens inadequadas é você tá tudo manchado por óleo que você utilizou no vidro do seu dermatoscópio, por marcas de dedo, a lente do seu celular está toda suja ou está até já arranhada. Então, tudo isso vai prejudicar. Então, a primeira coisa é tentar cuidar do seu equipamento, né? Tentar fazer asepsia. Asepsia, pessoal, não tenha medo. Álcool 70, que é o comum que a gente tem nos consultórios, quem tiver acesso também pode usar o álcool isopropílico, que é semelhante e até melhor. E não tenha medo, não vai estragar seu dermatoscópio utilizando uma flanelinha com álcool para limpar a lente dele ou batendo ali, às vezes, a flanelinha na parte de metal ou plástico. Não vai estragar. O que estraga é se você borrifar de fato o álcool dentro da parte elétrica. Mas limpar com uma flanelinha, que é chamado de microfibra, né, o material daquela flanelinha, não estraga essas partes eletrônicas. Tanto é que é orientado para a gente usar nas máquinas profissionais, máquinas fotográficas, né, profissionais. A gente utiliza sempre a flanelinha associada ao álcool isopropílico. Então não tenham medo, tá? Façam a asepsia adequada. E claro, na minha rotina diária, eu comecei a fazer dermatoscopia em 2005, então desde lá eu utilizo sempre o álcool para fazer imersão e visualizar as imagens. Então eu tenho o hábito realmente de sempre ter esses borrifadores, né? Eles vêm até utilizando aí esses borrifadores que já vêm naqueles minoxidil que você tem ali de várias empresas, né? Oferecem excelentes borrifadores. Então depois de esvaziar do conteúdo, né? Depois que alguém já usou, você pega aquele frasco e limpa e coloca o álcool 70 e você tem a facilidade de sempre que precisar reabastecê-lo. E o jato dele é muito direcionado, você acaba acostumando a usar ele com muita praticidade. Então, no dia a dia, eu faço quase tudo sob imersão, tá? Eu faço quase tudo utilizando o dermatoscópio colado à lesão, colado à pele. Com exceções, é claro, áreas de difícil acesso, como aqui no epicanto, áreas de mucosa que vai arder, boca, olhos. Então, essas áreas, realmente, aí eu vou ter que fazer a dermatoscopia sob polarização sem contato. Mas, em outros casos, tudo é polarizado, com contato, sob líquido de imersão, e meu líquido de imersão mais adequado é o álcool 70. Ele evapora com facilidade, ele é dinâmico, ele não mancha o paciente, ele não causa alergia e foi mais que testado durante a pandemia. Foi o maior estudo de teste do álcool foi durante a pandemia. Ninguém teve as reações alérgicas, mas ninguém morreu de utilizar o álcool sobre a pele. Bom, então o álcool é a dica também que ajuda muito na qualidade final das imagens, porque você vai acabar privilegiando a imagem mais profunda, a imagem que a polarização vai trazer das estruturas mais profundas e vai, é claro, apagar um pouco das estruturas mais superficiais. Mas, claro, eu trabalho com lesão pigmentada, lesão melanocítica. Quem trabalha com cabelo, tome cuidado, que aí você depende muito das características superficiais de descamação, tipo de queratinização que está ocorrendo ali, cor dessa queratina. Então, antes de aplicar o álcool, faça a dermatoscopia sem o álcool, sem imersão, polarizada e não polarizada, para ver as características da superfície. Depois borrife, que então depois vai demorar para secar. Bom, e aí, pessoal, utilizando a capinha, utilizando a limpeza, depois você tem que colocar no ponto de foco, que é outra coisa que muita gente erra, né? Esquecer de colocar aqui no zero que o dermatoscópio traz, né? Você gira o anel e tem que colocar no zero. Em teoria, fazer foto utilizando o dermatoscópio deve ser fotos com o dermatoscópio colado à superfície da lesão, porque isso vai facilitar. Imagina você tentar ficar tirando foto flutuando em cima da lesão. Tem que ser realmente colado na superfície da pele. Então a gente faz essa foto ali, girando esse anel, deixando esse ponto de foco no zero, e depois, se você tiver às vezes com Heine Delta One, ele não traz essa linha aqui, mas é só você ver esses dois pontinhos laranja e deixar ele na vertical, que significa que ele está no ponto de foco do anel, né? Então, alguns outros dermatoscópios você tem que descobrir onde é que você tem que girar, até quando você tem que girar, né? No caso da Heine, são esses dois pontinhos laranjas que eu demorei a descobrir. Foi um aluno uma vez, numa turma de curso de imersão, que me ensinou isso. Não vem nem no manual essa informação. E outros, na verdade, como o Iluco, né,
nem trazem a linha, por tentativa e erro. Provavelmente já consertaram em modelos mais recentes da Iluco essa linha aqui, essa demarcação onde a gente tem que colocar o anel, né, que é esse aqui, para ter o foco adequado para fazer a imagem. Então, a gente fazendo isso, agora a gente vai realmente acoplar o celular ao dermatoscópio. Então, esse vídeo aqui ele é um pouco ilustrativo para mostrar esse ato de acoplamento. Coloca ali no ponto zero, depois você liga o aparelho, é claro, e coloca o celular através do ímã, né, acoplado ao seu dermatoscópio, no caso eu uso o álcool. Aí no caso, borrifei um pouquinho de álcool ali eu só estou fazendo um exemplo, no caso vai focar os pelos, né, contraste entre o pelo que é castanho e a pele, deu foco, e aí eu tenho aí, posso, né, clicar em realizar a foto e vou adquirir essa foto. E é uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, olha como é que eu fiz a pega. Eu segurei o dermatoscópio pelo cabo, no caso do DL4, né, que é esse modelo aqui, ele tem um cabo um pouco curto, até o DL5 ele tem um cabo maior justamente por esse aprimoramento, né? Mas você vê que eu seguro, ó, vou dar um pause aqui, ó. Eu seguro ele aqui e o celular fica na posição horizontal, pessoal. Esse é um dos grandes erros da maioria das pessoas, querer tirar foto com o dermatoscópio na vertical e o celular também na vertical. Primeiro, ocorre uma briga de dois aparelhos, porque você não tem degrau aqui para o seu dedo ocupar, porque o celular vai ficar aqui em cima da sua mão, você não tem uma pega firme, né? Então, você tem que girar ele em 90 graus ou até mesmo em 180 graus para ter uma pega firme, tá bom? E outra coisa é que o diâmetro maior da lesão geralmente está na horizontal da tela do celular. Então, eu vou mostrar para vocês a outra vantagem de ser correto a pega dessa forma, formando um ângulo de 90 graus ó, entre a mão, o cabo do dermatoscópio e o aparelho de celular. Então, essa é uma dica que realmente muita gente às vezes esquece, mas o correto de segurar um dermatoscópio e o aparelho de celular para fazer fotos é em 90 graus ou 180 graus. E aí, pessoal, feito isso, né? Aqui até mostra, isso aqui é uma propaganda de um site, eu tirei essa imagem de propaganda, você vê que aqui o acoplador está na posição errada, porque não é na câmera de cima, ele tinha que ter colocado aqui na câmera de baixo, ou seja, até o cara que vai fazer o marketing não sabe onde é que tem que colocar, e posta lá, né? O correto é estar na câmera de baixo, nesse caso aqui tinha 3 câmeras, ele tinha que ter colocado o acoplador aqui, enroscado, né? Na câmera de baixo. E aqui uma pega certa, né? Uma imagem que foi feito certo, o celular na horizontal, e o dermatoscópio na vertical. Então, você pode tanto deixar o dermatoscópio fazendo 90 graus com o aparelho de celular, ou também você pode deixar ele fazendo 180 graus entre o celular e o cabo do dermatoscópio. E a imagem, o eixo maior da sua lesão, vai ficar na horizontal e vai ter espaço para ocupar 1 centímetro, no caso aqui, né? 1 centímetro do maior diâmetro da horizontal da tela, tanto do celular quanto também da lente deste dermatoscópio, que tem 2 centímetros de espaço para você utilizar ali. Agora, se você utilizar na vertical, primeiro que ocorre uma briga de espaço para você colocar o dedo aqui de baixo, né? Porque o dermatoscópio vai estar ocupando a mesma área que o celular vai estar em cima. E segundo, se você tem a prática de utilizar o eixo maior da lesão de frente para você, na maioria das vezes você vai estrangular a lesão em 2 arestas que não é o maior diâmetro da sua tela. Então a lesão vai ficar a mesma lesão, ela ficou estrangulada e ficou cortada a lesão utilizando esse formato de aquisição de imagem. Por isso que se você utilizar com o celular deitado, você vai automaticamente estar realizando as fotos de uma maneira muito mais folgada e, consequentemente, a maioria das lesões vai caber adequadamente na sua área, no seu frame, né? Que você está utilizando ali para adquirir suas imagens dermatoscópicas. Então, é uma informação importante, isso ajuda muito no dia a dia da prática. E, claro, essa informação, a gente tem o hábito de usar o celular sempre na vertical, para escrever, para fazer tudo. Mas a captação de imagens, ela nasceu das máquinas fotográficas. E desde que nasceu uma máquina fotográfica, a gente tem a utilização dela sempre na forma landscape, né, na forma horizontal. A gente até usa uma máquina fotográfica na vertical, mas é exceção. E já que o celular, a gente viciou, né, os aplicativos, Instagram e outras coisas, sempre leva a gente a querer tirar a imagem sempre na vertical. E a gente sempre pede, junta mais, porque não está cabendo todo mundo da foto. Mas não é essa a prática. A prática da fotografia é sempre priorizar o landscape, a imagem horizontal. Então, na dermatoscopia, o nosso monitor, que a gente vai fazer o mapeamento, ele vai estar
com eixo na horizontal. A gente não usa monitor na vertical para ver imagem dermatoscópica. Então, por isso que o certo para adquirir também as imagens com o celular é na horizontal, tá bom? E aí, pessoal, a gente falou da câmera que a gente tem que escolher, e aí vem uma dica também que é importante, né? A gente sempre vai começar a fazer as imagens, e aí vem aquela, será que eu dou zoom ou não, né? Aqui, ó. Será que eu dou zoom aqui uma vez, ó? Será que eu aumento isso ou não aumento? Se eu deixar nessa posição, sempre vai ficar esse halo preto em volta, horrível. Há também uma distorção da imagem, vou mostrar no slide próximo slide que vai entrar, essa distorção de imagem que acontece quando a gente utiliza com esse halo preto em volta. Então, a outra dica fundamental, isso vale para qualquer celular e qualquer dermatoscópio. Desde 2005, isso é válido. Desde que eu comecei, né, sempre é feito dessa maneira. Então, sempre a gente tem que aumentar o zoom digital para 2 vezes de aumento, por vários motivos que eu vou listar aqui para vocês. Então, procure lá no seu celular, nesse caso aqui um iPhone 13, aonde que você aumenta o zoom. No caso aqui, fui lá, ó, fui aumentando com o dedo até chegar ao número 2. Chegou no número 2, tranquilo. Olha as vantagens que eu já vou mostrar aqui, ó. No número 2, já tirei aquele halo preto. A aberração cromática que a lente estava apresentando nas periferias sumiu e ficou uma área grande, ó. Aqui até propositadamente eu coloco uma régua para mostrar que ficou mais de 1,5 cm de área de lesão para mim registrar. Ou seja, a maioria das lesões está ali por volta de 0,6, 0,7, 0,8. Claro, vai ter nervos grandes, congênitos médios, congênitos pequenos, maiores que 2,5, né, até 5. Mas a maioria das lesões, 95%, vai estar aí entre 0,6, 0,7, 0,8. Então, colocando em aumento 2 vezes, você vai estar registrando 95% das lesões que você avalia no seu dia a dia da prática diária. E depois disso, tem outras funções também no celular que você pode escolher. Um outro passo é clicar aqui, ó, no caso do iPhone, né? Esse símbolo aqui de 3 quadros sequenciais que está em laranja aqui, representa, entre aspas, a função de white balance nos iPhones, tá? Porque o white balance é uma função da fotografia como geral, mas no iPhone ele não tem um número de white balance de 4.000, 5.000, 6.000, e sim ele traz características, né? É como se o iPhone estivesse tentando acertar de maneira automática o ideal para sua foto. O iPhone tem essa função, né? Meio que um AI tentando saber, ah, não, você quer essa foto com essas cores. E o white balance tem essa coisa, né, de gerar a cor. Será que vai puxar mais para o vermelho, mais para o azul, mais para o amarelo? Então, esses 3 quadradinhos aqui, se você procurar, clicando essa setinha aqui no seu iPhone, você vai ter a possibilidade de manejar. Então, você vai ter, no caso do iPhone 13, padrão, contraste rico, contraste vibrante, quente, e no caso do iPhone 13, o adequado era o contraste rico ou padrão. E é interessante que eu até recebi um amigo dias atrás no consultório, que ele pediu umas dicas de como realizar melhor as imagens, né, da dermatoscopia acoplada ao celular, e ele estava com um iPhone de última geração, acho que era o 17. E o 17 aprimorou tanto que, em vez dele trazer 5 opções, entre aspas, de white balance, trouxe, eu acho que umas 10. E entre as 10 opções, tinha uma das opções que se aproximava muito do que eu queria. Então, aprimorou muito, né, na função do iPhone, a escolha, né, a possibilidade da gente acertar a cor exata da lesão que a gente está querendo registrar. E isso, claro, depois que você encontra esse ponto de acerto, sempre vai ser aquele. Sempre no caso do iPhone 13, sempre vai ser contraste rico ou padrão. Os dois vai ter imagem com cor bem adequada no final, né? Quando você bater ali a foto dermatoscópica. Já no seu aparelho, se for um iPhone diferente, vê as possibilidades, faz tentativa e erro, né? Pega a mesma lesão, faz ali com as 5 variações que o celular às vezes possibilita, nesse caso 5 variações, e vê aquela que mais chega à qualidade de imagem e cor que seu olho enxerga olhando com o dermatoscópio de maneira convencional. E aquele que mais chegar a aproximar o que o seu olho enxerga, você seleciona que vai ser aquela função que você sempre vai utilizar para fazer todas as imagens dermatoscópicas utilizando aquele celular específico que você tem, tá bom? Depois, pessoal, você pode também melhorar um pouco da entrada de luz, né? Tem muita lesão que tem muito pigmento enegrecido, então você pode selecionar, clicando aqui também, selecionar a exposição. No caso do iPhone, né? Ela vai até, não sei que número, mas o ideal é colocar mais 0,3 ou no máximo até mais 0,7 ou no máximo 1 de ganho. Nunca perder, tá? Porque perder você vai ter falta de luz. Mas você pode deixar no 0, mais 0,3, mais 0,7 ou mais 1,0. E aí você vai ter mais luz entrando para captar aquela imagem. Isso você faz, geralmente, coloca um ganho de luz
quando você tem uma imagem de uma lesão de um paciente que é muito melanodérmico, produz muita melanina nas suas estruturas dermatoscópicas e tudo vai ficando muito enegrecido. Às vezes uma rede, que é uma rede com buraco, vira um borrão na imagem. Então você coloca um aumento ali de entrada de luz, né? Um ganho de exposição e, consequentemente, você vai ter na sua imagem final realmente a rede que é espessada, intensa, mas é uma rede e não uma área amorfa enegrecida. Então, são 3 características importantes no celular. O aumento de zoom digital, o ganho de exposição, que é a entrada de luz, e esse white balance, que a gente vai falar mais um pouquinho, um pouco mais para frente, tá bom? E isso está em qualquer iPhone, tá bom? Então, aqui mostrando o gráfico de ganho de luz, no caso aí foi até 2, mas 2 vai ser exagerado, vai estourar a sua imagem, vai até no máximo 1 quando você tiver uma lesão muito escura. E depois, pessoal, colocado aqui ó, na posição correta, posição de 90 graus, aí você vai, coloca em cima da lesão. Tirar a imagem flutuando em cima, terrível, terrível, você não vai conseguir, vai ficar uma sombra na imagem. O certo é você abrir o espaçador, colocar na posição 0, coloca o líquido de imersão ou não, porque sem líquido também vai ter capacidade de ter uma imagem nítida, e aí acopla esse vidro que tem ali, que é o plate, em cima da lesão, em cima da pele, onde está a lesão. E aí você vai ter uma imagem nítida. Olha a diferença das duas imagens nas duas situações que eu estou mostrando aqui. Aqui é quando eu fico tentando flutuar, fica um halo de sombra, e para essa mesma lesão, olha quando a gente faz ela de maneira correta, o tanto que ela muda, tá? Aqui sim, uma rede pigmentar, até mesmo o aumento dela mudou, porque você agora se aproximou mais da lesão, e lembrar que 2 vezes multiplicado por 10, ela já sai no aumento de 20, que é o aumento padrão, quando a gente utiliza também o dermatoscópio, imagem dermatoscópica provinda do PhotoFinder, que o padrão também é 20 vezes. O Gabriel, ele até pergunta se eu utilizo o formato 4x3 ou 16x9. Gabriel, o formato, em geral, se for celular, ele às vezes não. Os mais modernos, sim, né? Trazem sim o 4x3, 16x9, mas em geral eu uso o padrão que ele traz ali, que geralmente é o 4x3. Ou em alguns, se a tela realmente for muito wide, ele vai trazer o 16x9 como padrão. Isso até que não vai influenciar muito, porque o que você tem ali de 16x9 a mais vai virar imagem não utilizável, não vai ter estrutura que vai ter naquela área. Então, no final, quando eu vou apresentar a aula, eu acabo também cortando aquela parte. Na maioria das vezes, a imagem útil, né, que mostra as estruturas, vai ficar em 4/3. Então, a resposta, talvez, se você me perguntar qual que seria o mais adequado, eu falaria 4/3, que ele aproximaria mais do quadrado, né, onde você não do quadrado, mas seria um pouco mais enxuta as laterais para você não desperdiçar pixel. Então, 16x9 dificilmente eu vou selecionar numa máquina. O 4/3 é antigo, né? Porque antigamente só tinha máquina 4/3. Então, o 4/3, né? Então, eu utilizava sempre 4/3 e continuo utilizando até hoje, porque na hora de montar a aula, realmente, aquele excesso do 16x9 vai acabar sendo desprezado na hora de mostrar a imagem, tá bom? Mas pode ser um ou outro, no final vai dar o mesmo resultado. E aí, pessoal, então, tentar colocar sempre o dermatoscópio em contato é uma coisa também que auxilia tanto no tremor, por exemplo, tem um tremor que me atrapalha. Então, colocar em contato ajuda muito, quanto também colocar no ponto de foco e colocar no aumento de 2 vezes para você não ter aquele halo preto em volta da imagem. Então, são dicas desse slide. Vamos para o próximo slide. Esse slide é bem interessante, provavelmente quem está acompanhando aqui desde o início vai entender bem essas conclusões agora. Por que escolher o zoom de 2 vezes para fazer a imagem da dermatoscopia? Então tá aqui, ó, coloquei um iPhone 13 junto com o DL4 num zoom de uma vez só. Eu deixei a lente na posição digital de uma vez, que corresponde a 28 mm em termos fotográficos, né? Isso não importa para a gente, mas é aquele número 1, uma vez. E olha só, pegou uma área de comprimento horizontal longa? Sim, pegou 2 centímetros, ponto 2, ou seja, até 2 centímetros, ponto 2 de lesão eu conseguiria registrar numa mesma captação. Excelente. Porém, olha o tanto de aberração cromática que a gente tem na periferia. Essas linhas que são retas na régua, elas começam a fazer curvas. Isso chama aberração cromática, tá? E aí também, ou aberração óptica, né? No caso, melhor falando, cromática seria mais das cores. Aberração óptica da lente, que é própria. Agora, esse halo enegrecido também incomoda, tá? E outra, você fazendo a imagem dessa maneira, você estaria mandando para o seu amigo avaliar uma lesão
numa imagem original de aumento de uma vez e talvez priorize a área central, que ocupa 0,6, 0,7, que é a maioria das lesões, e já manda no aumento de 2 vezes, que ele vai ter mais capacidade de enxergar estruturas que no aumento de uma vez, que seria 10 vezes, não é capaz de enxergar. Então, eu vou aumentando. Aumentei para 1,5 vezes em qualquer celular. Faz lá o aumento, procura o número 1,5, aqui 1,5. Já quase tirou todo o halo. Está com excelente espaço, 2 centímetros mais ou menos de espaço de diâmetro aqui na horizontal. Porém, também ainda uma aberração óptica nas periferias. E o ideal final é realmente aquilo que a gente falou, 2 vezes de aumento, tá? E isso vai gerar, nesse caso aqui, dessa associação de iPhone 13 com DL4, gerou um aumento final correspondente ao Photo Finder de 21,33 vezes, ou seja, está fazendo a imagem original no aumento até um pouco maior que o padrão do Photo Finder, que é 20 vezes. E nisso, eu consegui pegar uma área de comprimento de 1,5 aproximadamente, 1,5 é muito grande para a maioria das lesões, que corresponde a 0,6, 0,7, 0,8 centímetros, sem distorção nas periferias, aqui a aberração óptica já acabou, e também não tem aquele halo enegrecido horrível para atrapalhar na sua avaliação. Então, o ideal é aqui. E, de repente, quero mostrar vasos específicos, pontuados, de uma lesão de um Bowen, de um vaso específico, formato, né, de um vaso de uma lesão de melanoma melanótico, aí você pode aumentar até 2,5 sem perder a qualidade. Acima de 2,5, você já vai começar a ter aberração da imagem no centro dela também. E, consequentemente, você não vai conseguir focar essa imagem. Então, até 2,5, aqui você já pega só 1,1 centímetro de diâmetro no maior eixo da lesão. Então, tem uma imagem excelente, mas no aumento já final de 26,66 de aumento, nesse caso da associação entre iPhone 13 e um DL4. E aqui, pessoal, mostrando onde é que você acha esse 2 vezes. Você acha aqui, ó, aqui a setinha, ó. Você acha aqui, ó, no iPhone ele mostra aqui na sua tela onde é que é o 2 vezes, tá? Isso é um print da tela do iPhone 13. Então, vai lá, aumenta e coloca em 2 vezes. Isso é uma dica muito importante, pessoal. Faça isso que você vai melhorar muito as imagens que você adquire, né, com o seu dermatoscópio acoplado ao seu celular. E outra dica também que a gente tem no dia a dia da nossa prática, pessoal, é o uso do espaçador, né? O que é esse espaçador? É porque algumas lesões, elas ficam em áreas que é de difícil acesso. Nesse caso aqui, é bem em cima do globo ocular. Imagina você ficar pressionando o globo ocular, dá até alguns disparos, né? Vago vagal. Então, o ideal é tirar esse plate, né? No caso aqui de um Delta One, é fácil de tirar, é só puxar. E você só usa esse espaçador, que é esse tubo de metal, né? Alongado. E, consequentemente, você não incomoda aquela superfície da lesão, porém você firma aquele espaçador na parte óssea da calota aqui, na órbita ocular, e, consequentemente, você firma e faz a imagem. Olha que interessante o resultado que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui está a lesão, macroscopia, a lesão exofítica, né, uma lesão papulosa. Aí fui lá, tirei o plate, né, abri o espaçador e coloquei a câmera acoplado, nesse caso não foi um celular, foi uma câmera, e fui lá e fiz a imagem. Olha a imagem, ó, uma dermatoscopia sem contato, porque não tem um plate de contato, porém tem um espaçador fixando aqui nessa parte da órbita ocular, sem imersão, não apliquei nenhum líquido. Se quisesse até aplicar, poderia aplicar, mas não teria o contato do vidro, não adiantaria muito, sem imersão, e utilizando uma luz não polarizada. Nesse caso, se for falar, olha, para dermatoscopia você choveu no molhado, porque você só está mostrando o pelo, você não ajudou em nada para falar do que se trata de fato essa lesão. Mas é só você trocar de não polarizada para polarizada na mesma conduta que você já está fazendo, é só trocar ali o switch do botão, passar para polarizada, e aí você vê a permeabilidade dos vasos e o formato desses vasos. No caso, um formato de vírgula, tanto no centro quanto na periferia, predominante, que é o nervo intradérmico. E os pelos, é claro, vão ser mais grossos, diferente dos pelos que estão aqui ao redor, porque o nervo intradérmico traz também essas hastes, né? Provavelmente um nervo congênito, né? O nervo Mischner, bem antigo, traz esses pelos, essas estruturas foliculares bem desenvolvidas. Então, auxilia muito essa dica de usar o espaçador.
não só para essas áreas aqui bem em cima do globo ocular, mas também a região do epicanto. Você às vezes não tem aquele plate que eu vou mostrar, aquele plate bem diminuto de 5 milímetros, então você faz isso também. Tira o plate, abre o espaçador, coloca o dermatoscópio apoiado aqui na haste entre a órbita e o nariz e consegue fazer a imagem das lesões que fica aqui na região do epicanto dos olhos, tá? E outras áreas, como também entre os dedos, né? Também áreas que eu não consigo chegar o dermatoscópio em contato, né? Se eu não tiver aquele plate bem diminuto que eu vou mostrar. E é um plate caro comprar aqueles plates diminutos. Então, uma dica é tirar o plate do dermatoscópio e abrir o espaçador. Alguns dermatoscópios não têm essa função, tá? Por exemplo, o Delta 30, apesar de ser um dermatoscópio hiper caro, para você ter um espaçador nele, você tem que comprar uma peça à parte, que custa, sei lá, uma fortuna, $400, sei lá quanto. Então, algumas Ferraris, às vezes, não vem uma peça fundamental. Já dermatoscópio mais simples, como o próprio Delta One, uma versão muito mais em conta do que o Delta 30 da mesma marca, traz a função do espaçador. Então, às vezes faltou ali o engenheiro, né, auxiliar na montagem, né, na criação desses aparelhos para colocar e comercializar no mercado. Esse é outro exemplo também, ó, lesões mais exofíticas, né, uma lesão mais nodular, mais tumoral, brilhante, claro, clinicamente todo mundo sabe que já é um CBC, mas pega lá, ó, coloca na posição 0, tira o plate, tá? No caso do DL4, você vai com a unha aqui bem nessa ranhura, com cuidado, puxa, pode ficar tranquilo que não vai estragar, tira, e aí você faz a imagem com nitidez, com luz polarizada para ver a pervividade dos vasos. E é claro, seria a melhor forma de você ver a pervividade dos vasos, seria utilizando esse método, né, de dermatoscopia, sem o plate, sem líquido e com a luz polarizada para enxergar a profundidade das estruturas. Aqui, outra utilização também, faço muito isso, não é frequente, claro, mas quando eu tenho lesões pigmentadas na região da conjuntiva ocular, coloca aqui o plate, né? O plate não, tira o plate, coloca o espaçador, o arco do espaçador bem na órbita aqui, também apoio ela aqui nessa parte da órbita, peço para a paciente olhar para o sentido contrário e vou lá com a luz polarizada e consigo também realizar a dermatoscopia dessas lesões. Nesse caso aqui, ó, a dermatoscopia resultou nessas estruturas, nessa imagem. É claro que às vezes tem uma tentativa e erro também, nem todas as imagens vão sair boas, você faz ali umas 5, 6 imagens para salvar uma. Mas é uma forma de você conseguir avaliar um pouco dessa assimetria na distribuição das estruturas, para avaliar as estruturas que compõem essas lesões em áreas de sítios especiais, como a conjuntiva, onde, infelizmente, podem ter, né, lesões suspeitas de origem melanocítica. E também outras áreas côncavas, né, seria essas lesões aqui, né, dentro do pavilhão auricular, onde a gente pode tanto utilizar essa técnica que eu falei, né, de tirar o plate, colocar o arco aqui em cima e tentar registrar, quanto também, se você tiver um pouco de valor agregado ali para investir, compre a ponteira específica e aí você vai com essa ponteira que tem ali entre 5 a 7 milímetros e coloca em cima da lesão, né? E, consequentemente, você vai conseguir também fazer uma excelente imagem dermatoscópica. Nesse caso, é uma lesão de ceratose, mas teve, sim, a abertura para uma diagnóstico diferencial para um possível melanoma. A lesão era muito extensa, estava dicotomizando em duas partes, tinha muito padrão vascular suspeito, e no final, graças a Deus, pelo histopatológico, era um histopatológico bem nítido de uma ceratose seborreica em evolução. Então, essas ponteiras tem nas diversas marcas, né? Você tem tanto dos aparelhos da Heine antigos, que é o Delta 20, tem agora dos aparelhos novos da série do Delta 30, tem também nos aparelhos da Iluco, até tem um desse aqui que eu utilizo, ó, quando eu utilizo da Iluco, e tem também as ponteiras diminutas, né? De 5, 6, 8 milímetros da marca da Dermalite. E aí você adquire essa peça à parte, tá? É uma peça cara, vou te falar, é caro, e nem sempre é tão excelente a imagem final. Às vezes, por incrível que pareça, a imagem utilizando essa outra dica que eu falei, usando o espaçador e colocando sobre órbitas, né, sobre ossos, e apoiando e fazendo a imagem com paciência, ficam melhores do que utilizando essas ponteiras específicas, tá bom? E aí, áreas também que auxiliam, né? São essas áreas de transição, como essa paciente aí de 44 anos, com essa pinta desde os 7 anos, porém ela mostrava que a pinta era bem diferente na carteira de identidade dela, a pinta não tinha essa simetria de cores, de formato, como ela tem aí quando ela chegou aos 33 anos. E realmente, olhando as estruturas, a gente pensou, provavelmente era um nevo intradérmico bem comportado no passado, e infelizmente
teve uma modificação para um polo suspeito de malignidade. E a gente utilizou essas ponteiras para ver tanto os padrões vasculares quanto até onde iam essas estruturas pigmentadas de cor acastanhada, né, essas estruturas globulares. E a gente foi fazendo as partes da lesão com essas ponteiras, foi aumentando a suspeição, claro, né, nessa simetria, né, e aí realmente fechou um diagnóstico de um melanoma nascido, né, de um provável nevo melanocítico benigno intradérmico que estava no passado. Então, melanoma associado ao nevo intradérmico. Excelente conduta, fez aí a cirurgia, um excelente resultado estético e funcional. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho daquele white balance que a gente comentou no início da aula, já estou terminando. A gente falou aqui, na verdade, eu trago uma imagem onde esse white balance, vocês talvez não tenham tanta experiência com essa palavra, levem o white balance como se fosse uma tradução para cor, né? A definição correta é temperatura de cor, mas leve a definição como se fosse cor, né? Respeitar as cores. Aquilo que o seu olho vê, a sua câmera tem que captar igualmente, seja o celular, seja a câmera fotográfica. Então, o castanho adequado tem que estar também na imagem final fotográfica que eu realizo. Então, a gente tenta assimilar o que o meu olho vê com a imagem final através dessa função que é chamada white balance, temperatura de cor. Então, pessoal, aqui eu mostro um white balance regulado, como adquirido com a máquina fotográfica profissional, né? No caso aqui, um Dermafoto 2 acoplado a uma Nikon. E aqui, 3 imagens da mesma lesão, com aparelhos dermatoscópicos distintos, Deliquato, Deltuano e Luco. E aí, o mesmo celular. E vocês veem que aqui o Deliquato ele traz uma cor mais quente, puxando um pouquinho para o vermelho. Aqui o Deltuano fica um pouco mais frio, meio que tentando ir para o amarelo, azul, e aqui realmente um pouco mais frio também, amarelo e azulado. Então, isso ocorre não é devido ao celular, e sim devido aos LEDs que compõem a estrutura do seu dermatoscópio. Infelizmente, alguns dermatoscópios trazem LEDs que puxam mais para o amarelo, outros dermatoscópios trazem LEDs que puxam mais para o azul, e outros ficam ali mais para o vermelho ou para o âmbar, tá? E todos funcionam adequadamente, o que muda é a cor, a nitidez vai ser igual para todos. Mas é claro que a gente quer uma imagem que seja quase igual àquilo que o meu olho enxerga, né? Então é claro que o que o meu olho enxerga é mais ao castanho e não o amarelo, né? Então a essa função eu dou o nome de white balance, né? Que seria a temperatura de cor. Então, o white balance mede a temperatura de cor, é uma grandeza medida em Kelvin, que a gente aprendia lá no 2º grau, né? Da óptica. E o neutro seria a luz do dia, né, que corresponde ao número 5.500 aproximadamente, né, 5.500 kelvins. O quente é quando ele desce abaixo de 5.000, né, ele vai cair em 4, 3, 2,5, é uma temperatura de cor muito quente, muito amarela. Já uma luz fria, que seria muito branco estourado, muito azul, né, seria por volta acima de 5, 6.000, 6.500, seria uma temperatura de cor fria. Então, algumas câmeras ou alguns celulares trazem esse número exatamente e outros trazem nomes para essas temperaturas de cor. Como o iPhone, eu falei, ele traz nome vibrante, quente, rico, padrão. Então, a gente fica tentando adivinhar que nome, aqueles nomes relacionados aos números que o fotógrafo já está habituado a saber. Então, se você falar assim, Leonardo, que temperatura de cor que eu coloco aqui na minha máquina? Eu vou falar 4.200. Porque qualquer máquina 4.200, teoricamente, é para ser semelhantes entre elas. Se fosse um celular também, eu ia falar 4.200. Mas nem sempre você vai achar esse número 4.200 lá no perfil, né, do setup do seu celular. Por exemplo, o Samsung tem a função Pro, nesses Galaxy, que são os mais evoluídos da série do Samsung, e na função Pro você coloca exatamente o número do seu Kelvin que você quer. Então você coloca 4.350 e ele faz a foto na temperatura de cor de 4.350. Fica excelente. Por isso que eu até falo, o Samsung, felizmente ou infelizmente, não tem nada de conflito de interesse, é melhor para aquisição de foto dermatoscópica do que as linhas do iPhone. E é claro que o iPhone 17 que eu vi de um amigo meu realmente melhorou muito, ele já traz 10 opções de temperatura, apesar que vem com nomes que eu não sei entender, é por tentativa e erro, mas traz 10 opções, tá bom? E aí, pessoal, isso é a temperatura de cor, por isso que eu trouxe essa imagem para você entender que você tem que tentar aproximar aquilo que seu olho realmente visualiza. Nesse exemplo aqui, talvez o que mais visualiza é o iPhone ligado ao DL4, ou seja, talvez os LEDs do DL4 sejam mais adequados do que o Deltuano ou Iluco para aquisição de foto dermatoscópica sem distorção da cor, né? E aí, pessoal, eu tenho também outros testes aqui. Eu testei, por exemplo, câmeras com 4.000, câmeras com 4.200, câmera com 4.400,
aqui um white balance no automático, com RGB, isso aqui é mais para fotógrafo. E aí, no final, eu cheguei aqui com uma câmera calibrada com white balance digno, né? Em perfeição, um castanho bem apurado, enegrecido bem apurado. Então, isso que a gente chama de white balance, que é a temperatura de cor. Mas, para vocês, no dia a dia da prática, pode usar o automático realmente, que já vai estar acertando muito, ou tentar fazer uma mesma lesão, tirar a mesma foto da mesma lesão com os white balance que seu celular te oferece, né? Às vezes são 5 opções, e ver qual que é aquela que se aproxima mais da realidade. E aquela que se aproxima mais, você seleciona para o resto da vida que você tiver que usar aquele celular. Dificilmente você vai ter que trocar novamente, tá bom? Aqui mais também falando, né, do iPhone, no caso do iPhone 13, né, contraste RIC e padrão, parece que o contraste RIC também, ele aumenta, ele atenua o preto, né, já o padrão fica mais suave as estruturas, né, seria o mais aproximado do white balance correto, que é esse de baixo aqui. Mas mesmo o padrão, você vê que ele puxa um pouco para o amarelo, ó, ele não tem esse tom de cor da pele normal, ele fica um pouco fugindo. Então, o iPhone, pelo menos o 3, né, ele era bem pobre nessa característica de acerto das cores, realmente, né, da temperatura de cor. Aqui mais testes com máquinas, mas acho que não é o foco. E, por final, vem também os aumentos, né, que a gente mostra uma mesma área de lesão, você pode fazer cortes, ou chamado de crop, né, na linguagem digital, e também você não tem perda de qualidade, porque você tem muito pixel nesses celulares. Hoje em dia, qualquer celular tem pelo menos, provavelmente, mais de 12 megapixels. Só para você ter uma ideia, se qualquer celular tem mais de 12, um PhotoFinder trabalha em 2. Então, o celular ele trabalha já em 6 vezes mais número de pixels ou mais informação do que um próprio PhotoFinder. Isso foi até interessante, um trabalho do Navarrete, ele mostrou essa dermatoscopia de alta resolução utilizando um celular e mostrou que é capaz também de fazer a dermatoscopia de alta resolução utilizando o celular com a função de tele. Interessante o trabalho dele, depois eu vou pegar, quem tiver curiosidade eu mando lá no grupo. Mostrando que às vezes a gente tem no bolso uma tecnologia extremamente avançada, porém a gente não explora quanto devia, né? Então o celular sim tem capacidade de aumento, se a gente souber utilizar, né? Muito adequado e com certeza melhor do que o PhotoFinder. E aqui, pessoal, acho que uma dica ouro, realmente, essa dificuldade. A Priscila até perguntou depois a opção do 17 que você achou melhor. Priscila, sinceramente, não era meu, era desse meu amigo, e aí eu fui uma noite, que ele foi uma sexta-feira, pegar as dicas, a gente ficou conversando, e eu fui testando rapidamente. O que eu percebi é que tinha muitas variações de white balance, tinha mais de 10, e várias se aproximavam muito daquilo que realmente seria o ideal. Na hora, para você fazer sinceramente uma calibração exata e você usar aquela calibração definitiva para o resto da vida, fazendo fotos dermatoscópicas, você tem que ter um tempo maior, você tem que ter ali umas 3 horas para fazer imagens da mesma lesão, utilizando as 10 variações, descarregar essas fotos no computador e ver qual que é a imagem que se aproxima mais do que seu olho enxerga fazendo a dermatoscopia convencional dessa mesma lesão, nessa mesma pele. Então, essa é a dica de calibração. Você vai perder essas 3 horas uma vez na vida e vai utilizar essa informação provavelmente por 10 anos seguidos, até você trocar de celular, ou 5 anos, tá? Mas, infelizmente, cada celular teria que fazer isso individualmente, como máquina também. Toda máquina, se você quiser calibrar ela adequadamente, você tem que estabelecer o white balance correto todo o início de utilização dela, porque então você vai estar errando muito. Ou às vezes dá sorte dela já acertar de cara, né? Vários iPhones você coloca ali no automático, ele acerta. Pode ser que acerte, exatamente, difícil, mas pode ser que acerte. Tem as AI ali tentando ver o que é o correto, enfim. Mas o exato do iPhone 17 eu não consegui te falar, porque realmente no dia eu só percebi que tinha vários, e vários ficavam, eu vi ali, né? No momento que eu colocava em cima da lesão ficava muito bom, mas eu não parei assim para captar cada imagem e comparar lado a lado e chegar a uma conclusão final. Mas com certeza vale a pena perder esse tempinho se você tem um iPhone 17. E aí, por final, pessoal, uma queixa muito frequente é o pessoal falar assim: Leonardo, meu iPhone não consegue focar, não consegue focar, já abri o espaçador, coloquei no ponto zero, já fiz tudo que você falou, coloquei ângulo de 90 graus, 180, já fiz tudo como você falou e não dá certo. E aí, pessoal, você entra aqui nos ajustes do iPhone, vai lá e clica, ó, roda esse negócio aqui para baixo e vai lá, quer ver? Vai lá e procura câmera aqui, ó. Procura câmera. E são setups de iPhone 13, mas os setups de iPhone são bem parecidos, não mudam tanto. Então vai lá nos ajustes, procura aqui câmera. Aí câmera vai abrir várias características. Aí rola até o final. No final vai aparecer provavelmente 2 características: correção de lente e uma outra característica que eu não vou lembrar. Em alguns iPhones também tem correção de alguma outra característica, mas sempre as 2 últimas.
O controle de macro geralmente não entra como interferência, mas correção de lente e uma outra característica aqui abaixo, você vai ter que fazer um teste, né, de 4 possibilidades. As duas desligadas, uma ligada e a outra desligada, uma ligada e a outra desligada e as duas ligadas. E aí, num desses testes, uma vai dar uma imagem com muita rapidez, em nitidez, em conseguir o foco adequado de maneira rápida. E esse é o segredo de muita gente não conseguir nitidez e foco, né, quando vai tentar captar a imagem dermatoscópica utilizando os aparelhos do iPhone. Então, cada um traz uma característica realmente diferente de associação dessas duas correções, que é de lente e a outra que às vezes vem escrita em alguns modelos. Então, faça isso. Se você tem dificuldade até hoje de captar com facilidade o foco das suas lesões utilizando o iPhone, faça essas tentativas. São 4 ou 2 que você vai ter que tentar. É rapidinho, coisa de... Esse é 10 minutos, 5 minutos, você testa e já descobre, tá bom? É claro, utilizando todas as outras dicas. Coloca no ponto zero, você tem que fazer tudo aquilo lá atrás. Se não fizer também, aumenta 2 vezes. Se não fizer, não vai dar certo, viu? Aí você vai ficar apanhando realmente. E você fazendo essa correção de lente, né? Nesse caso do iPhone 13, aqui no caso era a opção não estar ligada, para ele ter rapidez em conseguir o foco. Aí você faz suas fotos dermatoscópicas com muita rapidez, tá bom? Deixa eu ver a outra. E aqui no final, pessoal, é só mostrando para quem tem a linha do Samsung, não muda muito. A posição sempre é ou em 90 graus ou 180 graus, tanto com aparelhos da Dermalite, ou Iluco, ou aparelhos da Heine. Lembrar que para as linhas do Samsung, pelo menos do Galaxy, não tem capinha própria, então a gente usa os adaptadores universais, que não é o meu preferencial, porque quando você enrosqueia isso aqui, tem um risco, às vezes, de danificar o vidro, né, a tela do seu celular, seja por pressão, às vezes até dependendo, pode até quebrar ou quebrar o protetor aqui, né? Trincar o protetor. Então é uma coisa que você coloca e tira muitas vezes. Então eu acho bem. E ele roda. Às vezes você vai pegar o dermatoscópio, vai acoplar com o ímã, ele acaba rodando, girando, sai do ponto lá da câmera. Então eu prefiro realmente a capinha específica. Lembrar que para essas linhas do Samsung, a primeira e a segunda câmera fazem excelentes imagens, pode ser uma ou outra. E no final, aqui também, você não pode deixar na posição 6 vezes. Você tem que ir lá, vamos ligar aqui o vídeo, e procurar realmente a posição de 2 vezes. Então, aqui mostrando que, no caso do Samsung, ele tem a função Pro aqui traz essas aqui, né? E você vai lá e aumenta para 2 vezes. Aumentando para 2 vezes, você já tira aquele halo preto, já tira as imperfeições ópticas da periferia e já está pronta para você começar a fazer a imagem. No caso do Samsung, ele tem também o perfil de white balance para você colocar exatamente o que você quer por número, né? No caso, eu recomendaria 4.200, 4.400, ou você pode deixar no automático também. E também tem também a característica de aumentar o ganho de exposição. Você pode aumentar 0,3, 0,7 até 1, quando você tiver uma lesão muito escurecida, tá? Então, as funções são bem semelhantes em todos os celulares, só basta você aprender a mexer no seu celular especificamente. E por final, também no Samsung acontece isso. Por que eu escolhi 2 vezes? Se você deixar em 0,6, vai aparecer mais halo preto do que a imagem. Aí no posição 1, bastante halo preto ainda, imperfeição aqui da periferia. E quando você coloca um e-mail, ainda um pouquinho de halo preto, mas já reduziu bastante. E quando você chega no 2, fica perfeito. Você aproveita ali quase 2 centímetros de diâmetro no maior eixo, né, da imagem, sem aquele halo preto, sem tanta imperfeição das linhas na periferia. Então fica perfeita a imagem. Então recomendo para qualquer celular, até mesmo câmera digital, colocar no zoom digital de 2 vezes, tá bom? Eu acho que a gente já está acabando essa parte das dicas. Aqui, de novo, voltando para o White Balance, no caso relacionado ao Galaxy, né? Funciona da mesma forma, né? A definição não mudou do White Balance e a gente tenta, associando o Galaxy com os diversos aparelhos que foi testado para essa aula, que era o DL4, o Delta-One e o Iluco, também mostrando essas variantes de cores, né? E a gente tenta se aproximar de uma variante que seja mais adequada. E, é claro, sempre tem as dificuldades. O Galaxy acerta mais, tá? Com essas variantes de cor do que as linhas do iPhone. Mas é claro que não vai dar o que o resulta de uma máquina profissional, mas eles acertam mais do que o iPhone, sim. Que mais que a gente tem aqui? Aqui as lentes, né, que a gente já falou. E uma outra dica, pessoal, também que eu vejo muito, isso aqui não tem a ver com dermatoscopia, mas eu trouxe, pessoal, que é esse negócio da gente ficar fotografando o paciente e gerar imperfeições, né? Você olha aqui, parece que a orelha do rapaz está muito pequena, o nariz está lá na frente, parece que o rosto dele ficou estreito, parece aquele que a gente fala, né? Aquele cachorro que tem um fosso grande, né? E a orelha lá atrás.
Então, isso é devido ao nosso erro, tá? Então, quando você for fazer uma imagem, a dica é tenta se afastar pelo menos 1,80 m do paciente, 1,80 m. Mesmo que você queira só o rosto, 1,80 m do paciente. E aí você dá o zoom no seu celular para chegar só no rosto. E com isso, você vai estar colocando sua lente no modo retrato, que em outras palavras, para a linguagem fotográfica, é o zoom que vai deixar a lente na posição 50 a 70 milímetros. E, consequentemente, ó, lente 70 milímetros, lente 70 milímetros, distância 1,50, 1,20, eu estou falando até 1,80 para não ter erro, a imagem do rosto fica adequada. Já, se você cai abaixo de 1,80, ó, 1 metro de distância, ou 80 centímetros de distância, a lente, você acaba abrindo a lente para caber o rosto do paciente e, consequentemente, gera uma imperfeição terrível, principalmente quem faz a parte estética, né? Vai mostrar um pré e um pós de um preenchedor, vai alterar totalmente o resultado, vai mostrar um pré e um pós de um botox, vai alterar totalmente, distorcer o paciente. Ele vai até achar, doutor, eu acho que se você faz uma imagem dessa no início, depois faz uma imagem dessa, eu acho que eu fiquei pior do que eu quando eu cheguei. E a culpa não foi de você no procedimento, foi da imagem que você fez do pré e do pós. Então a dica que fica é: rosto do paciente, ative o modo retrato. Quase todo celular tem, ative o modo retrato, porque ele já dá um zoom até os 70, 50 milímetros, que é a câmera, que a gente não precisa saber desse número, e aí você se afasta do paciente e enquadra a uma distância até no máximo 1,50 do paciente, não passa de 1,50 de distância do paciente. Se você ficar muito próximo, você começa a gerar distorção. E, consequentemente, no modo retrato, você vai estar trabalhando com sua lente de 50 a 80 milímetros. Só para vocês terem uma ideia, 50 a 80 milímetros é a lente que os fotógrafos profissionais usam para fazer as fotos de casamento. Por que você acha que as fotos de noiva ficam tão bonitas, aquele rosto todo simétrico, nem gordo nem magro, nem esticado nem curto? Porque eles usam a lente específica para isso e, consequentemente, deixam a pessoa nitidamente bonita, né, com as proporções exatas da realidade, tá bom? Então, tentem fazer essa dica para não mudar as proporções dos rostos ou dos membros, né, dos pacientes de vocês, tá bom? E sobre a luz, luz também é uma coisa que incomoda para quem faz mapeamento, né? Uma luz direta de um flash, né? Ela gera essa sombra dura, essa luz dura, é muito ruim, pessoal. Então a gente tenta usar um flash rebatido, sei que o celular não tem como fazer isso, infelizmente é talvez até melhor desligar o flash do celular e deixar talvez uma luz natural da janela que você tem no consultório, com uma boa luz, ou se você realmente utilizar uma câmera, utilizar com 2 flashes rebatidos, aí fica a imagem perfeita, né? Você não fica com aquela sombra incomodando, e você vê a tatuagem tanto na parte superior quanto na parte inferior, com as nuances que ela tem, né? E não fica nem com sombra na parte inferior e nem com uma sombra dura na parte inferior, utilizando o flash direto. Então, uma outra dica também para quem gosta aí da parte do registro, né, das imagens de maneira um pouco mais adequada. E quanto aos dermatoscópios de escolher, pessoal, todos hoje em dia são híbridos, tá? Vocês podem bater a foto aí. Tem diferenças de preços, mas em geral todos utilizados de maneira adequada vão trazer as mesmas características e as mesmas finalidades. Então o que você vai ver, quanto que você tem no bolso para investir? Será que você comprando aquele dermatoscópio de 15 mil, você vai usar ou vai deixar ele na gaveta? Aí não adianta. Se for deixar na gaveta, você vende para um amigo que usa. Agora, se você vai usar pouco, compra um de 6 mil, talvez até brasileiro. Vou mostrar aqui para vocês que tem uma opção boa hoje brasileira por 6 mil. De repente vou fazer mais tricoscopia, vou gostar muito de registrar a imagem acoplada ao celular. Compre talvez uma linha da 3G, um DL5, você vai ter ali um dermatoscópio para talvez 20 anos de uso. Então você vai ter que ver a sua finalidade, né? A aplicabilidade da pega dele, uma pega segura, uma pega menor, um de bolso mais fácil de carregar, que você quase não vai usar, ou vai trabalhar muito em hospital. Então tudo isso influencia, tá? E é claro, tem diferença de custos, e tem diferenças de manutenção, e tem diferenças de qualidade em termos de meia-vida, tá? Tem aparelhos que duram mais, tem aparelhos que duram menos, mas em geral hoje essas marcas mais principais, elas têm uma durabilidade, uma qualidade muito semelhantes entre si, tá bom? Aqui é um exemplo do Derma 20 Max, que foi, acho que, o último lançamento que a Nitro Spray, que é uma empresa aqui de Campinas, não tem nenhum conflito de interesse, nem falei com eles, estou mostrando aqui, mas é um bom dermatoscópio de um custo-benefício muito bom, que tem um custo bom para quem está começando, para quem quer utilizar para fazer fotos, então ele entrega ali uma boa inicialização. Agora, claro, quem for ficar mais profissional, trabalhar com mapeamento, trabalhar só com tricoscopia, aí provavelmente no futuro vai querer comprar um segundo e um terceiro de uma qualidade melhor, de um diâmetro de lente maior, e consequentemente você vai investindo e vai aprimorando o seu know-how, né, nessa área da dermatoscopia. Videodermatoscópio, pessoal, claro que hoje já tem o Full HD, mas não é uma coisa que eu indico.
as imagens não ficam boas. Talvez ele faz mais um aspecto de marketing, né, do paciente simultaneamente ver a imagem projetada na tela já simultaneamente, dá aquela coisa do marketing, né? Mas para realmente guardar arquivos com qualidade, realmente dificilmente você vai ter um aparelho adequado. Os adequados geralmente vão ter um custo tão alto que já compara-se ao custo de comprar um bom dermatoscópio e uma boa câmera, tá bom? Aí não justifica. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? O Matheus aqui tem um estudante de medicina e ele está até terminando aqui e ele quer comprar um D400. Eu acho que esse 400, Matheus, eu não conheço. Ah, Ibolo. Ibolo é uma marca que eu já vi como é que é? Naquelas vendas do... Ai, gente, aquele site lá de vendas. Mas, enfim, eu não conheço. Não sei nem quem produz, tá? Depois, se vocês quiserem escrever quem que produz, talvez eu até possa procurar um pouco mais de informação. Son, Leo, y bolos son de origen chino y tienen una muy buena óptica. O sea, es un producto interesante para tenerlo en cuenta. Bacana. Bom saber. Ahora en la presentación tengo una imagen de uno. Hay una enorme variedad. Es como que cada dispositivo de Airlight tiene su Ibolo equivalente. Y obviamente es bajo costo, pero es óptica buena y material robusto. Tiene cosas interesantes. Bom saber, bom aprendizado. Por isso que é importante as trocas de informação. Eu já tinha visto em sites, mas eu não tive curiosidade de clicar para saber quem era o produtor. Sites de venda internacional. E talvez o acesso para nós, né, seria mais difícil, então não é o que é tão explorado. A Mariana Cury pergunta sobre o DL200. Mariana, excelente opção. É uma linha já que está há um bom tempo no mercado, da Dermalite. O custo-benefício bom. O difícil é porque depois saiu o DL4 era o top de linha da Dermalite com preço maior. O DL200 era a segunda opção boa. Quando veio o DL5, o DL4 talvez passou para essa parte do valor que é o DL200. E entre o DL200 e o DL4, talvez o DL4 é um pouco mais adequado. O DL4 tem a possibilidade do espaçador, o DL200 não tem, tá? E tem algumas partes plásticas também mais frágeis no DL200. O DL4 é um pouco mais robusto. A Elisa pode indicar um modelo de câmera fotográfica para boa qualidade de foto corporal do mapeamento. Sim, Elisa. Eu acho que duas respostas, né? Para foto corporal, você precisa mais de uma boa iluminação do que uma boa câmera. Mesmo um iPhone, se você tiver uma boa iluminação, você vai conseguir a mesma foto corporal de uma câmera. E iluminação que é difícil, porque o iPhone não permite você ligar flashes, luz contínua, ocupa espaço e também não resolve o problema. Então, se você falar em máquina fotográfica, acho que os bons custos seria realmente essas máquinas com lentes intercambiáveis de uma série inicial, né? Na casa da Nikon, a de entrada acho que é D5200, não sei se existe, mas eu uso, no caso, a D7500 para as fotos corporais, que é uma linha intermediária. Aí tem as séries da Sony também, tem as séries da Canon, da Fuji, e todas vão ficar ali por volta, se for falar em reais, deve ficar por volta de R$ 8.000, com uma lente básica para você fazer foto corporal. Agora, a mesma câmera também você pode depois acoplar a uma lente de dermatoscopia mais profissional e com a mesma câmera também fazer as fotos corporais. Eu não sei se a ai, deu branco agora no nome dela, que fica lá em Vitória. Ela está utilizando dermatoscopia através do Dermafoto 2 e câmera. E ela se adaptou tanto que ela já quer comprar uma segunda. Ah, estou tão adaptada que eu quero comprar uma segunda. Mas realmente é fora da curva, ela se adaptou muito rápido. As câmeras e as lentes dermatoscópicas. Mas é uma boa opção realmente. A Lorena, qual a vantagem de usar aquela lente do Dermalite Photo 10? Compensa gastar um pouco mais com a lente Pro 2, que acopla direto na câmera? Resposta sincera, Lorena. Eu tive um Photo 10 na época do lançamento, testei ele por um bom tempo, principalmente acoplado a câmeras digitais, porque você não pode acoplar o Photo 10 à câmera SLR, tá? É difícil, dá, mas tem que ter uma lente de 50mm, mó complicado. E a imagem do Photo 10, eu acho que a lente dele é um pouco mais sintética. A lente do Dermafoto 2, ela é um pouco mais cristal. Provavelmente não é um cristal bruto da natureza, como algumas lentes da série N, Nano, né, da Nikon. Mas a lente do Photo 2, provavelmente eles investiram num material bem mais apurado. Por isso que também tem um custo agregado. O Photo 10 é bem mais acessível. Então eu não gostei um pouquinho da qualidade.
Para quem trabalha muito, eu percebi a diferença. Para quem não trabalha, não dá para ver a diferença entre a lente do Photo 10 e a lente do Pro 2. Mas se você perguntar assim, entre Pro 2 e uma Photo 10, nossa, 1000 vezes eu compraria um Photo 10, custa ali por volta de $2.000, e a lente Pro 2 custa ali por volta de $2.000, e o Photo 10 custa ali por volta de $1.300. Com certeza eu investiria na Pro 2, tá? Para fazer dermatoscopia realmente, para ter muita qualidade na avaliação das estruturas. Vamos lá, eu vou deixar em aberto, vocês podem continuar perguntando, eu vou poder escrever e eu vou pedir para o Gabriel trazer. Eu acho que, na verdade, eu deixei o Gabriel para o segundo, mas eu que estou curioso para saber, né, esse mundo aí das indicações da luz UV, porque realmente é uma coisa que eu acho que está aguçando, né? Eu vejo bastante publicação off-label, né, que seria nos Instagram da vida, mas também já recebi alguns artigos publicados, principalmente o Navarrete, eu acho que publicou um artigo esses dias atrás, ele publicou com um grupo enorme aí, e aí você fica curioso, e aí, como é que faz? Como é que é para adquirir uma imagem? Eu não tenho tanta experiência. Então, Gabriel, fica à vontade, vou colocar aqui para você compartilhar. Pronto, está autorizado aí. ¿Se ve ahí mi pantalla? Tô, excelente. Perfecto. Bueno, realmente un poco como, gracias Leo por la oportunidad de estar aquí y sobre todo espectacular tu presentación. Creo que es una palestra que todo el que trabaja con dermatoscopía y que toma fotografía tiene que conocer, porque el poder de la foto es fundamental. Es fundamental para poder aprender, es fundamental para poder enseñar, y si no lo hacemos con buenas fotos, no hay ninguna posibilidad de éxito. Entonces, realmente me parece una charla espectacular. Realmente es esto que nos decía Leo, cada vez hay más disponibilidad de esto de la luz ultravioleta en el dermatoscopio. Pero esto, ahora vamos a ver el principio físico y lo que hay atrás de esto. Por eso se habla de fluorescencia por luz ultravioleta. Ahora voy mostrando un poco a ver si puedo cerrar esto. Un segundo. Este es un trabajo bastante reciente. Pavel Pakiewicz es un polaco que está trabajando mucho en esto. Y realmente lo que tenemos que ver es, hay un espectro de luz ultravioleta, pero también hay un espectro de luz subultravioleta, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero hay dos propiedades de la luz ultravioleta: la reflectancia y la fluorescencia. La reflectancia está en todo con colores grises, y así es como se ve. Es algo que se va a ver de forma indirecta y se va a hacer a través de una cámara. La reflectancia, una cámara registra cuánta luz es absorbida por la melanina y por la hemoglobina y nos devuelve una imagen en escala de grises. Nunca lo vamos a poder ver directamente en la piel. Lo vamos a tener que ver a través de una cámara. La fluorescencia, por otro lado, la luz ultravioleta excita determinados cromóforos y emite una luz visible, que es esta luz brillante, fluorescente. Entonces nos permite ver colores específicos según cada sustancia en la que impactamos. La dermatoscopía, fíjese que se llama dermatoscopía de fluorescencia inducida por luz ultravioleta, UVFT. La luz ultravioleta, que sería el espectro azul, tiene poca penetración en micras. Nos va a dar información de las capas superficiales de la piel. Y la luz ultravioleta no es visible a ojo desnudo. Solo la vamos a ver cuando impactemos en determinados cromóforos y estos liberen fotones cuando se exciten con la luz ultravioleta. Entonces, no se ve en forma directa, solo la vemos cuando impacta en algún cromóforo y genera fluorescencia. La luz visible se origina de estos cromóforos que emiten luminiscencia a ser excitados por la luz ultravioleta. Y esto se llama el Stokes shift. La absorbe de una determinada forma y la expulsa de otra determinada forma. Espera que creo que estoy marcando algo. Ahí está. Estos fotones excitados, o sea, lo que recibe, lo que impacta con la luz ultravioleta, estos fotones cuando se excitan emiten y son la fluorescencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la melanina absorbe el 100% de la luz ultravioleta y por lo tanto se ve de color negro. Y esto es un poco el principio físico, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la luz ultravioleta no visible impacta y cuando se excita el fotón emite una luz de fluorescencia que es la que nos permite registrar. Entonces,
tenemos estas categorías, lo que hablábamos de la luz sub-ultravioleta en reflectancia. Hay una sola cámara que produce esto, que es el Casio TS-D-Sets, que lo vamos a ver después, pero sí, en la fluorescencia, los diferentes equipos que nos permiten esto trabajan con esta longitud de onda. Tenemos el DL5, el Dino Light y hay otras opciones también. Esta es la cámara de Casio, que nos permite ver esta reflectancia en tonalidades grises. Obviamente es una cámara para tomar imágenes dermatoscópicas, pero tiene estas diferentes longitudes de onda y nos permite trabajar con esto, pero no es algo muy difundido. Probablemente Casio haya usado tecnología que se estaba quedando obsoleta para el desarrollo de cámaras y desarrollaron esto. Y acá sí, los dermatoscopios de mano con luz ultravioleta, el DL5, y estos dos son Diluco. Este es y hay uno más nuevo todavía ahora. Realmente son productos sumamente interesantes, por lo menos como para verlos. Cuando uno va a un congreso internacional y los ve en el stand, creo que vale la pena tomarlos, tenerlos en contacto. Hay un equipo nuevo, tienen un muy amplio campo de visualización y tienen todas estas luces, la luz ultravioleta, tiene una luz que se llama ámbar también, y tiene una particularidad que no tienen otros dermatoscopios, que tienen 3 niveles de potencia en cada uno de estas diferentes longitudes de onda. Entonces uno realmente encuentra o puede customizar la visión que más le interese. Lo que decíamos de la luz ultravioleta, los fundamentos, la luz ultravioleta tiene muy escasa penetración, solo nos va a permitir ver la fluorescencia de las estructuras superficiales, y el concepto es la melanina absorbe el 100% de la luz y por tanto se ve negra. Ahí tenemos algunas imágenes, imagen dermatoscópica, esto tomado con el DL5 y la luz ultravioleta, y un nuevo con cierto grado de actividad, con crecimiento, como se ve con la luz ultravioleta. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones principales de la luz ultravioleta? Obviamente, y probablemente lo que más nos interese, o haya un sesgo, lo que más me interese a mí, la oncología cutánea, melanoma, carcinoma vasocelular, pero también nos permite ver otros tumores, los glomus, los hidrocistomas. Se ha usado también en dermatosis inflamatorias, en la psoriasis, en el eczema. Fíjense que estas lesiones tienen descamación, la descama está en superficie, la luz ultravioleta nos permite ver en superficie. La pitiriasis rosea o el líquen plano. También en enfermedades infecciosas, pitiriasis versicolor, acné, eritrasma, pseudomonas. Esto es la queratolisis punctata, la tricobacteriosis, la tinea o la escabiosis. Y también se la ha descrito en alopecia o en estudios del sebum de la piel. En relación a los tumores malignos tienen diferentes patrones en la luz ultravioleta y en la subultravioleta, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en esto. Voy a tener alguna imagen para mostrarles después, pero realmente son de artículos. Yo no tengo la posibilidad de trabajar con esta cámara de Casio. La queratina es fluorescente, la melanina es negra. Los márgenes se ven claramente y los make globules, que los vamos a ver, se ven fluorescentes. Entonces, la queratina, que es blanca, la vamos a ver muy fluorescente, y la melanina la vamos a ver negra. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos un ejemplo de una queratosis seborreica. Fíjense cómo las estructuras asociadas a la queratina, los plaques de queratinas, se ven mucho más blancos. Esto nos indica la presencia de queratina en superficie. O a veces nos ayuda en el día a día este paciente con historia personal de melanoma, con esta lesión, que notó algún cambio. Cuando apoyamos el dermatoscopio, obviamente los que tenemos experiencia sabemos que esto es una queratosis seborreica, pero la luz ultravioleta nos pone fluorescente la queratina y tenemos más información. Fíjense este caso, que es un caso que recientemente vi, una lesión en la pierna, en un paciente con keratodermia, fotodaño. Les muestro la imagen dermatoscópica. Esto es una enfermedad de Bowen pigmentada, con vasos glomerulares y estas líneas de pigmento, estos puntos dispuestos como líneas en la periferia. Y fíjense cómo se ve con la fluorescencia de luz ultravioleta. La queratina se vuelve mucho más notoria y sabemos que estamos frente a una lesión queratinizante. Otro paciente que tuve posibilidad de ver, fíjense, una lesión relativamente reciente. Con la dermatoscopía, ¿qué vemos? Los white circles, los círculos blancos, y obviamente un patrón vascular. Podemos pensar que es
obviamente un carcinoma espinocelular o una variante queratoacantomatosa muy incipiente, pero lo que nos interesa ver es cómo vemos con la fluorescencia. Los círculos blancos parecería que se ven un poco menos, acá no tenemos el tapón de queratina en el centro. Pero lo que decíamos, otro ejemplo, ¿no? De este carcinoma espinocelular, fíjense cómo la queratina incluso se vuelve mucho más notoria de lo que estamos viendo. Queratosis seborreica, carcinoma espinocelular, queratosis actínicas, todas lesiones queratinizantes, la queratina va a tener fluorescencia y por ende va a brillar. Pero también decíamos que nos sirve para evaluar lesiones melanocíticas. Y fíjense esta lesión en la oreja de un paciente con marcado elastosis y daño solar. La dermatoscopía nos muestra restos de pigmento, hay algún predominio perifolicular, algunas líneas. Lo que está claro es que no vemos, si hiciéramos el enfoque invertido, el inverse approach que propone Emilio Lalas, no vemos ningún criterio específico de seborreica, de lesión vascular, de queratosis actínica, y nos surge la posibilidad de estar frente a una lesión melanocítica. Cuando miramos con fluorescencia, fíjense cómo se extiende mucho más la superficie de la lesión y nos ayuda a reconocer más en detalle la presencia de melanina y establecer límites que de otra forma hubiésemos generado, hubiésemos pasado por lesión sana a la hora de, por lesión, perdón, a la hora de plantear la cirugía. Entonces, esto nos permite, en el léntigo maligno, estimar los márgenes en lesiones mal definidos y mejorar las chances de éxito en la cirugía. Este es un paciente que tuve hace tiempo lo vi, fíjense, una piel con mucho fotodaño en el dorso, con esta lesión que llama la atención desde el punto de vista clínico, y fíjense la imagen dermatoscópica. Tiene todo el aspecto de ser un léntigo maligno extrafacial, pero como la fluorescencia nos ayuda a delimitar un poquito mejor hasta dónde podría extenderse la lesión y nuevamente plantear una cirugía con mayor chance de éxito. Otro ejemplo, este caso lo vi, creo que fue ayer, o sea, realmente es muy reciente, la pierna de una paciente de 66 años con diagnóstico con un antecedente de melanoma. Fíjense, una lesión asimétrica desde el punto de vista clínico, con estas líneas poligonales que nos sugieren que estamos frente a un léntigo maligno extrafacial, pero lo que me interesaba mostrarles, fíjense cómo esto nos ayuda a definir mucho mejor el límite y tratar de entender que en este caso hasta por aquí abajo podría extenderse la lesión. Esto lo mostró, bueno, lo nombró Leonardo a Cristian Navarrete, es un gran amigo y colega chileno que es realmente un referente internacional, ya no en potencia, es una persona joven con muchísima trayectoria. Nos mostró este caso donde vemos la cicatriz en nariz de un léntigo y obviamente lo que parecería ser una recidiva local. La fluorescencia nos permite reconocer la melanina, decíamos la melanina se pone negra, absorbe y en léntigo maligno nos ayuda a ver recidivas y a estimar márgenes cuando las lesiones están mal definidas. Lo que planteaba en esta lesión era que podía definir mucho más los márgenes, los que tienen posibilidad de hacer microscopía confocal también se valen de esto para delimitar la limitación prequirúrgica de un léntigo maligno. Otro ejemplo, también cortesía de Cristian, fíjense que ya tiene una cicatriz, es una recidiva, y nuevamente, ¿cómo ganamos en definición de márgenes con la luz ultravioleta? Entonces nos vuelve la melanina negra y nos permite reconocer al menos márgenes que la imagen con la dermatoscopía a luz visible no lo reconocíamos. Bueno, ellos hacen la cirugía de Mohs y como lo resolvían, en este caso, lo mismo en esta lesión, una mácula solitaria en la mejilla, obviamente nos llama la atención. Es una lesión que podemos pensar que estamos frente a un léntigo maligno, pero no nos llama mucho la atención. Y fíjese cómo los límites nos lo vuelve mucho más notorio la luz ultravioleta. Ello les permite abordar la cirugía y tener mayores taxas de éxitos. Esto es lo que yo le quería mostrar. Con esto es la cámara de Casio. Realmente es muy poca lo que he visto yo en la literatura. No conozco gente que trabaje con esto en forma rutinaria, pero esto es la subreflectancia
que se veía, o la reflectancia se emite en escala de grises, y esto es indirecto, es a través de la cámara, no lo vamos a poder ver con el dermatoscopio de mano. Y como este grupo japonés realmente muestra que define mejor los márgenes en un léntigo, en un melanoma como en este caso. Bueno, y en lesiones acrales, lo mismo, ayudaba también a delimitar los márgenes. Estas lesiones de por sí son muy complejas, no hay experiencia vasta todavía en luz ultravioleta en lesiones acrales como para poder traerles alguna pista significativa. Entonces, este es un caso mío también, la melanina se ve oscura y nos va a ayudar a definir márgenes. Fíjense cómo nos establece mejor los márgenes de una lesión. Eso siempre me interesaba, decirlo, que todos conocemos esta frase de Goethe que decía you only see what you know, o los ojos solo ven lo que la mente conocen, y fíjense que tenía el paper en su mano de los múltiples glóbulos agregados de Cristian Navarrete, ahí tenemos el paper, que realmente esto estuvo siempre ahí, pero no lo conocíamos y no sabíamos verlo. Y estos múltiples glóbulos amarillos agregados se ven tanto con luz polarizada como con luz no polarizada. Son sugestivos de vasocelulares de alto riesgo y de un grado histológico de malignidad, pero se ven con luz polarizada y luz no polarizada, y a veces son las pistas que nos definen realmente cuál es el límite de la lesión. Esta imagen está un poco borroneada, pero esto es un caso mío donde lo vemos tanto con luz no polarizada como con luz polarizada. Este es un caso que me facilitó Cristian, donde vemos un carcinoma vasocelular, y fíjense, están ahí los May globules, pero con la luz ultravioleta se vuelven mucho más notorios, y acá es donde tenemos otro aspecto beneficioso de la luz ultravioleta. Nos permite reconocer esto, y a veces estos May globules nos delimitan otro límite del carcinoma vasocelular, lo que vuelve a ayudarnos en la preparación preoperatoria de los tumores. Y bueno, este es el correlato histológico de las calcificaciones. Este es un caso mío en cuero cabelludo. Fíjense cómo tenemos ahí marcados algunos los May globules, pero se vuelven mucho más fluorescentes con la luz ultravioleta. Otro ejemplo de mi casuística, donde tenemos también estos May globules, o que también podría corresponder a calcificaciones, que se vuelven mucho más notorios con la luz ultravioleta, como vemos en este caso. Otro ejemplo, carcinoma vasocelular nodular, y fíjense cómo se vuelven mucho más notorios los glóbulos, los múltiples glóbulos amarillos agregados. Y también en el carcinoma vasocelular, cuando no veamos estos glóbulos, sí que nos ayuda también a delimitar mejor el aspecto tumoral. Este es un paciente mío con un carcinoma vasocelular superficial, donde no vemos May globules, no lo tenemos tampoco en la fluorescencia, pero fíjense cómo nos ayuda a delimitar con mayor precisión el límite de estas lesiones. E incluso cuando hay estos vasocelulares infiltrantes o morfeiformes, justamente con poca pigmentación, cómo nos permite diferenciar entre el patrón lentiginoso de la piel de alrededor, cómo se dibuja más la diferencia cuando usamos luz ultravioleta en la dermatoscopía. Y esto es, bueno, un poco el trabajo de Cristian, donde mostraba el rol de los May globules y la luz ultravioleta, como los volvía mucho más nítidos. Ellos decían que los May globules estaban presentes en el 81% de los vasocelulares, o sea, se los detectaba con la luz ultravioleta, pero que eran mucho más notorios con la luz, con la luz ultravioleta, con la fluorescencia de luz ultravioleta. Y lo que él nos nombraba es que esto, bueno, en este caso podía delimitar mejor los márgenes, hacer menos pasadas, menos etapas en la cirugía de Mohs y acortar los tiempos. Esto un poco a modo de repaso para tenerlo en cuenta, sobre todo las estructuras superficiales, las aperturas pseudofoliculares, la queratina o los May globules se ven mucho mejor con la luz ultravioleta, la dermatoscopía de luz ultravioleta. Y perdemos valor cuando las estructuras que queremos ver están más en profundidad por el poco poder de penetración de la luz ultravioleta. Y sí tener en cuenta que la melanina se vuelve negra y nos ayuda a definir mejor las lesiones. Hay aplicaciones no tumorales
como en el caso de la escabiosis, esta es una escabiosis de localización en pene, el surco acariano, con el signo del ala delta, que lo vemos en la dermatoscopía, pero fíjense, como el ácaro va por debajo de la superficie de la piel y levanta la queratina, decíamos, la queratina se ve brillante con la luz, con la fluorescencia, y aquí nos ayuda a reconocer el recorrido del surco acariano y con el ácaro en el interior. Esto hace tiempo ya que se ha descrito y a veces eh, realmente nos aporta información crucial para llegar al diagnóstico. Ejemplos de cómo lo vemos también ahí. En la porokeratosis también demostró ser efectiva. Es el caso de una paciente de 42 años con múltiples lesiones en el cuerpo, una biopsia que informaba prurigo nodular, pero que no mejoraba con los corticoides. Fíjense, podemos, lo que conocen un poco más de dermatoscopía, vemos la lamela cornoide, este double track o la doble vía en el recorrido de la lesión, pero como esto lo que hace es mostrar algo de hiperkeratosis, cuando apoyamos la luz ultravioleta nos lo dibuja mucho mejor, se vuelve mucho más brilloso porque hay queratina en este tipo de lesiones. Y así es que podemos reconocer estas lesiones, que desde el punto de vista clínico, con la dermatoscopía ya nos damos una idea, pero cuando le ponemos luz ultravioleta, todo se vuelve mucho más notorio. Y también hay quienes han propuesto el test de la tinta para pintar el surco, la lamela cornoide y tener información más precisa de cómo se dibuja. Bueno, el correlato histológico de estos casos, vemos cómo esto es donde la luz ultravioleta impacta y se vuelve fluorescente. Bueno, hoy se ha demostrado también que mejora a veces hay un poco de sesgo en el diseño de estos estudios, pero bueno, que hay alguna mejoría o que ayuda a reconocer lesiones que podrían no ser tan típicas de porokeratosis, como incluso puede pasar en localización acral. Ejemplo, y como lo vemos, esto para que lo tengamos como mensaje. También en el reconocimiento de verrugas y moluscos, cómo se ven los moluscos contagiosos con estos círculos blanquecinos en el interior que corresponderían a las lágrimas amarillas, y las verrugas, que como obviamente hay una hiperkeratosis y hay mayor presencia de queratina, se vuelven más brillantes y fluorescentes cuando utilizamos luz ultravioleta. Y esto también, o sea, era un trabajo que decía que cuando agregábamos la luz ultravioleta, tanto para los moluscos como para las verrugas vulgares, mejoraba la capacidad diagnóstica con alguna P significativa, sobre todo cuando ayudaba más que nada a los no expertos. Y hay otras aplicaciones, y con esto ya vamos terminando. Vemos como tanto el nombre de Christian como el de Pavel se repite porque han trabajado mucho con esto para reconocer o mejorar el diagnóstico de queratodermia punctata o queratolisis punctata, y también en la fluorescencia observada en las placas de psoriasis. Después puede especular con qué grado de utilidad tiene esto, pero en algunas cuestiones extratumorales, como vimos, como la escabiosis, o sea, realmente nos pueden ayudar a confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, para concluir, la luz ultravioleta nos podría permitir una mayor certeza diagnóstica en diferentes escenarios, puede ayudarnos a delimitar los márgenes quirúrgicos o encontrar el mejor sitio o sea, si es cuando hubo una biopsia previa, pero también a orientarnos a buscar el mejor sitio de la biopsia. A veces pasa que son lesiones muy pequeñitas y que no encontramos dónde se biopsió, pero nos informa que los márgenes están comprometidos. El uso de luz ultravioleta nos ayuda a reconocer dónde era que habíamos hecho la biopsia previamente. Es un complemento del diagnóstico, o sea, no basamos nuestro diagnóstico exclusivamente en esto, sino que es complementario de la clínica, de la dermatoscopía con luz visible, y esta es una nueva herramienta. Y mejora la precisión clínica, lo que puede reducir extirpaciones y biopsias innecesarias, pero sobre todo el terreno donde más aplicación encuentro es en la delimitación de márgenes en tumores, que esto nos permite predecir o tratar de dibujar márgenes, y esto nos acorta los tiempos, nos permite disminuir la posibilidad de recidivas, y en los que hacen cirugía de MOS, disminuir las etapas asociadas al MOS.
con esto los dejo, no sé si hay algún comentario. Excelente, Gabriel. Eu teria só uma coisa que eu vi você falando, ela prioriza realmente a observação da queratina, né? Seja em bloco, seja em ninhos de queratina. E por que que o White Circle não é bem visualizado com esse método? Tu razonamiento de hecho, en el cuadro donde se empezó a reportar, se decía que se veían mejor. Y cuando esto lo hablé con Cristian, estuvimos juntos en México hace unos días, y digo, Cristian, los white circles no se ven y son de queratina. O sea que realmente estamos tratando de investigar por qué lo que inicialmente habían propuesto, probablemente por una base teórica, cuando fuimos a la parte práctica no lo encontramos. Pero es puntualmente con esto, el tapón de queratina central, obviamente, que se ve así, pero en los white circles tendríamos que hablar de un correlato histológico, si es que están un poco más en profundidad o hay un engrosamiento de la epidermis suprayacente, pero no sabemos por qué algo que inicialmente se reportó como que se veían mejor, cuando lo íbamos a buscar no estaba. Entonces, yo creo que las primeras suposiciones fueron teóricas y después en la práctica nos empezamos a encontrar con otra cosa. Pero hace 48 horas estuve hablando justamente esto con Cristian, puntualmente con los white circles. Yo creo que es cuestión de tiempo encontrar la respuesta de por qué se ve así. Correto. Outra coisa, eu pelo menos tinha dificuldade de tentar diferenciar as estruturas de glóbulos amarelos, meio glóbulos, vistos nos carcinomas, correspondente a cálcio, deposição de cálcio. E às vezes você tem névoos melanocíticos hipopigmentados que têm uns glóbulos amarelos, que são os névoos melanocíticos Balonizantes. de células balonizantes. Não testei, mas se agora eu tinha essa dificuldade, talvez então seria útil a diferenciação entre névoa melanocítico tipo balonizante, onde às vezes na dermatoscopia convencional confunde com os meiglóbulos, que era uma queixa que eu tinha no passado, eu não achava tão específico, e agora com a luz UV, provavelmente vai ser totalmente distinto as imagens. El primer nevo valorizante que se me cruce en el consultorio, le voy a tomar la foto con esto porque me interesa realmente ver si se pueden diferenciar unos de otros con esto. Por lo menos para tenerles información de estas estructuras que dermatoscópicamente se parecen mucho, para ver cómo se ven con esto, tal cual. Excelente, excelente. Pessoal, alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, a Andrea, a Laura, fiquem à vontade aí para abrir o microfone ou escrever aqui. Tem os elogios aqui para a aula do Gabriel, realmente me surpreendeu, eu não sabia que tinha tanta utilização. A porokeratose é um quadro, né? Dá para imprimir. Mira, Leo, te hago un comentario de lo que de cómo me pasó a mí. A mí después del Mundial de Dermatoscopía conseguí el DL5 y lo primero que hice fue llamarle a Cristian por teléfono y le dije, Cristian, ¿qué es lo que tengo que ver qué se supone que tengo que ver con esto? Le digo, para el vasocelular, hoy estamos estudiando melanomas, porque la fluorescencia o la captación de la melanina, de acuerdo a la profundidad, parecería que tiene diferente color. Se ve más anaranjado y más negro en otro. Realmente yo pensé que esto iba a ser como el Orange Pigment Boost que tuvo en algún momento el dermatoscopio, o el multiespectral el DL200, ese que tenía varias variedades de colores, los que tenemos un poco más de años los vimos y quedaron en el olvido. Yo pensé que esto iba en esa dirección. Y si yo te muestro mis imágenes de consultorio, cada vez que documentaba un tumor no melanocítico hacia luz ultravioleta. Desde hace poco tiempo, incluso los melanocíticos los registro por luz ultravioleta también. Bacana. E você está fazendo a maioria dessas imagens com essa luz UV utilizando o celular, que eu acho que é um pouco mais fácil que câmera. Yo esto lo hice todo con teléfono celular. Hay algunas imágenes que me las facilitó Cristian. Él usa Samsung, yo uso iPhone.
y el color azul es diferente también. O sea que esto, o sea, el efecto de fluorescencia se mantiene intacto, pero hay diferentes tonalidades. Sí, sí, pero no probé hacerlo con cámara. Yo desde hace tiempo que solo registro con el teléfono celular. O sea, me gustaba mucho tomar con buenas cámaras, pero ya por una cuestión de praticidad utilizo teléfono celular. Sim, excelente. Se eu testei só com celular também, porque a câmera, a lente, nem temos lentes atualmente que tenha luz UV, só os dermatoscópios de mão mesmo. Mas excelente, muita informação, eu acho que muito válido aí para quem esteve presente aí assistindo. Muito legal mesmo. Realmente, no passado, em 2007, tinha o multispectral, que era amarelo, vermelho, azul e branco. Eu até coloquei ele para carregar aqui, esqueci de pegar ele para mostrar. Mas na época, a ideia era o comprimento de onda, mas não refletiu o que a teoria talvez queria passar para a gente. Talvez o UV não, o UV eu acho que eu estou vendo mais, tanto em trabalho, né? Quanto também as pessoas utilizando, tentando ver o que pode Quizá ser. en aquel momento el multiespectral no encontró gente estimulada o que quisiera buscarle y cayó en un desuso, algún médico los aconsejó de que era una buena idea, pero nadie tomó el trabajo de registrar y evaluar. Se está haciendo con la luz ultravioleta, hay cosas en las que me parece que no tiene ningún beneficio, pero hay cosas en las que sí, y en esas cosas en las que sí es una herramienta más. Muito bom. Gabriel, muito obrigado, de coração mesmo, cara. Nossa, você não tem nem palavras para te agradecer, você ter Gracias a dedicado aí ustedes, seu gracias a tempo para a ustedes. gente. Foi muito bacana, cara. Muita coisa. Eu achei que ia ser uma pincelada, mas Exacto. nossa, depois eu tenho que rever essa aula sua. Eu tenho que rever. Foi muito bacana. Muita informação bacana. E na próxima oportunidade, o Christian vai poder estar com a gente também, compartilhando tudo que ele sabe também no próximo manual que a gente tiver a oportunidade de fazer. Obrigado, pessoal. Boa noite e bom descanso a todos, pessoal. Até lá.